Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o resumo da obra Leviatã, de Thomas Hobbes. A arte de estabelecer e de conservar estados obedece a certas regras, como a aritmética e a geometria. Referências: a filosofia de Hobbes, 1588 a 1679, está profundamente marcada pelas turbulências da sua época. De um lado, as guerras a quais ele é testemunha direta, Guerra Civil na Inglaterra, que culminou na decapitação de Carlos I, e guerra religiosa na França. Hobbes está em Paris no momento do assassinato de Henrique IV. E do outro lado, a Revolução Científica e o advento da ciência moderna. Hobbes corresponde-se com Descartes, frequenta Mersenne e, sobretudo, Galileu. Problemática. Fascinado pelo rigor e pelos progressos das ciências da sua época, Hobbes quer ser o Galileu da moral e da política. A ciência do século XVII explora a natureza com sucesso e permite a invenção de técnicas que fazem do ser humano o senhor e o possuidor da natureza. A política, ao invés, parece ser o domínio caótico por essência, voltado ao arbítrio, um mundo do qual o ser humano deveria contentar-se em submeter-se, pois está diretamente na sua origem. Assim, Descartes aconselha a obedecer às leis e costumes de seu país, porque nenhuma verdade pode emergir nesse domínio. Outros invocam um direito natural, termo vago que só serve para justificar interesses diversos, do que para demonstrar a verdade. Por trás de toda a filosofia de Hobbes está, portanto, esta questão: como agir de modo que a política se torne verdadeiramente uma ciência, capaz de assegurar um domínio, ou talvez uma supremacia. Assim como Galileu demonstrou a existência de leis necessárias na natureza, onde não se via senão acaso e desordem, não é possível considerar a política de modo racional, deduzir delas técnicas eficazes? O problema de Hobbes não é o problema metafísico da legitimidade, que desemboca em angústia dogmática sem fim, mas o da natureza e das propriedades do poder, o que não se pode compreender a não ser aprendendo os mecanismos do corpo político. Teses essenciais. Tudo é corpo, o materialismo contra a metafísica. Todos os fenômenos da natureza são explicados de modo racional. Se pudermos projetar sobre os fenômenos explicações metafísicas, a alma, o bem, o justo, é porque não decompomos os fenômenos em elementos simples, como corpo e força, antes de recompô-lo para apreendê-lo em sua complexidade, estudando como eles reagem juntos. Este é o método chamado resolução e composição que Hobbes vai aplicar à política, isto é, ao corpo social. Portanto, é necessário compreender por uma antropologia que permita estudar os elementos que compõem o corpo político, isto é, os indivíduos, e os elementos que compõem esses corpos, as paixões, a razão, as forças. Estado de natureza. Um estado de guerra de cada um contra cada um, ou de todos contra todos. A natureza é composta de corpos e de forças. O corpo social é composto de seres humanos iguais movidos por desejos, entre os quais o conatos, força para permanecer em vida, paixões, ambições e medo, e também pela razão. No estado de natureza, esses elementos não formam um corpo, eles estão no estado de guerra. O homem é um lobo para o homem, porque cada um tem uma força suficiente para tentar destruir o outro e tem o desejo de fazê-lo. A razão, por sua vez, permite deduzir as leis da natureza, que demonstram o interesse de cada um de não fazer ao outro o que ele não gostaria que lhe fizessem. Mas a razão da força não pode equiparar-se à força das paixões, e por isso é ineficaz. É preciso então encontrar um meio artificial de impedir os seres humanos de destruírem-se, e esse meio é o Estado. A necessidade de instituir um poder soberano para garantir a paz.
Para que os elementos esparsos que são os indivíduos formem um corpo social, é preciso um contrato social que institua um poder soberano, capaz de conciliar os desejos e os temores, e seja então a garantia da paz. Os seres humanos concordam que cada um autorize a instituição de um poder soberano, visível e absoluto, que contrarie as paixões individuais e limite o direito natural. Este é o poder soberano. É um arbítrio todo-poderoso, que decide regras do justo e do injusto. Assim como o jogador jamais deve contestar as decisões do árbitro, da mesma forma o cidadão, se ele não quer recair no estado de natureza e provocar a dissolução do corpo político, deve aceitar como justas as regras do soberano. Poder absoluto e liberdade são compatíveis. O soberano deve ter um poder absoluto, isto é, não deve ser travado por nenhum contrapoder. Mas absoluto não quer dizer ilimitado. Tudo que não é regido por convenções constitui o direito dos cidadãos. As esferas privadas são onde esse poder exerce as suas liberdades. Essas liberdades se tornam possíveis por leis que limitam ou entravam a força e as paixões dos outros. Elas eliminam, portanto, os obstáculos que impedem a liberdade. Mas existe um momento em que a liberdade não pode ficar restrita ao domínio do privado. É o caso em que o sujeito pode desobedecer ao soberano, porque ele coloca em perigo a sua vida e traz sua razão de ser, que é proteger este bem inalienável, que no caso é a vida do indivíduo. Logo, todo indivíduo que se sentir traído e desprotegido pelo Estado tem o direito de se levantar contra o mesmo. Seria contraditório instituir um soberano para assegurar a paz e aceitar que este mesmo soberano coloque em perigo o nosso ser, ou seja, coloque em risco os nossos direitos e a nossa vida. O poder soberano é a autoridade, de certa maneira, do domínio religioso. O soberano é aquele que, através do qual a unidade do corpo social é possível. Ele não pode e não deve ser contestado por uma outra autoridade, que falaria em nome de Deus, pretendendo representar o poder espiritual. Não há divisão entre poder espiritual e poder temporal. O soberano é chefe da igreja e assegura sua coesão e unidade. Por conseguinte, a igreja e o Estado, isto é, ela se encontra sob a autoridade do soberano, que pode eventualmente delegar ao Papa as questões religiosas. Mas então o Papa exercerá este cargo segundo o direito civil, e isto porque o soberano o terá encarregado. Logo, a igreja deve estar submissa à vontade e ao interesse do soberano. Conceitos. Mecanismo. A filosofia de Hobbes é materialista, portanto ele adota um método resolutivo, compositivo da mecânica da sua época. Para estudar um corpo, é preciso analisá-lo abstratamente em seus elementos, estado de natureza, depois reuni-los, contrato social. Direito natural. Direito de natureza é a liberdade que cada ser humano possui de usar o seu próprio poder, da maneira que ele quiser, para preservar sua própria natureza, ou seja, de sua vida, e consequentemente de fazer tudo aquilo que seu próprio juízo e razão lhe indicam como meios adequados para este fim. Portanto, este direito só é limitado pelo poder efetivo do indivíduo. Estado de natureza. A abstração teórica segundo a qual os seres humanos são concebidos sem nenhum poder soberano nem instituição. Tem-se então um estado de desconfiança generalizada, o estado de guerra, durante o tempo em que os seres humanos viviam sem que um poder comum lhe impôsse um respeito. Sua condição é o que ele chama de guerra, uma guerra de todos contra todos. Estamos aqui bem longe das teses aristotélicas do homem como um animal político. O corpo político é tudo menos natural. Ele depende do artifício do contrato do soberano. Lei da natureza. Uma lei da natureza é um preceito de uma regra geral estabelecida pela razão, segundo a qual se proíbe a todo ser humano fazer o que destrói sua vida, ou o priva dos meios de preservá-la.
Portanto, as leis da natureza são como teoremas, válidos absolutamente, porque deduzidas pela razão, ao contrário do direito natural, que é resultado de um julgamento particular. A lei de natureza essencial é a busca da paz, e todas as leis podem ser reduzidas a esta forma de um simples resumo, acessível a todos. Não façais aos outros o que não gostarias que te fizessem a ti. Poder soberano. O poder soberano, sobre todas as formas, visa a proteção do cidadão. Seja qual for a sua forma, monarquia, aristocracia, parlamentarismo, sua essência é a mesma, poder absoluto, assim como a sua finalidade, a proteção dos súditos. Ele é o resultado do contrato, e não uma parte contratante. Daí o contrassenso de Rousseau no contrato social. Ele não vem da natureza, nem de Deus, mas da razão dos seres humanos. Autorização. Os súditos autorizam o soberano, indivíduo ou assembleia segundo o regime, a falar em seu nome, a decidir sobre o justo e o injusto. O poder tem, portanto, autoridade para agir. Porque os seres humanos não são autores dessa delegação, e é porque elas se reconhecem nessa mesma pessoa visível que é o soberano, que elas formam um corpo político, um povo, que tem uma unidade. Portanto, só há unidade porque há representante. Não é um povo já naturalmente unido que faz o contrato com um homem, que será seu soberano, mas seres humanos que, porque contratam juntos um soberano para representá-los, tornam-se um povo. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!